Olá, tudo bem com você? Rejeite o mal que vem de fora. Você sabe o que é Reiki? Você conhece Reiki? No vídeo de hoje, eu vou trazer um pouquinho desse conhecimento que existe no nosso meio desde 1870. Tem gente que tem muito preconceito com a cura utilizada pelo Reiki, porque não conhece o seu ensinamento, não conhece a sua origem, não conhece o movimento desta cura. O Reiki foi introduzido na raça humana pelo Dr. Mikao Usui. Usui era um frade, um missionário franciscano da ordem franciscana lá do Japão. Veja, existem outros segmentos do Reiki. Eu utilizo o Reiki do Mikao Usui e o Reiki xamânico. Posteriormente eu vou falar um pouquinho do Reiki xamânico também, mas hoje eu vou falar do Reiki do Mikao Usui. A palavra Reiki, ela é separada assim. Rei significa espírito universal e Ki, energia vital. Então, o Reiki é a movimentação da energia vital para curar o nosso espírito, que é universal, utilizando as energias que vêm do cosmos. Mikao Usui era do corpo docente da Universidade Cristã de Kyoto, no Japão. E uma vez, um dos seus alunos questionou por que as pessoas não curavam mais. E ainda usou a frase de Jesus, que Jesus diz assim: se você fizer tudo o que eu faço, você é capaz de realizar grandes prodígios e até maiores do que aqueles que eu realizo. Mais ou menos assim a frase. E o Zui ficou cabreiro com essa pergunta, porque a arte de curar, como Jesus curava, ela foi disseminada da terra. Então, por um bom tempo, os apóstolos, os discípulos de Cristo, faziam prodígios, realizavam curas milagrosas, igualzinho às que Jesus realizou. Mas com o passar do tempo, o movimento, o crescimento da população, enfim, aí eu não vou entrar na questão política, religiosa, vou parando por aqui, isso se perdeu. Isso foi perdido em algum momento do desenvolvimento humano. E o Zui ficou curioso e quis buscar essa resposta para dar para o seu aluno. Foi até a Universidade de Chicago e lá começou a fazer muitas pesquisas, muitos estudos, mas não chegou a nenhuma resposta. Voltou para o Japão e lá ele também tinha o conhecimento de que os discípulos de Buda curavam também, através da imposição de mãos, após jejum e meditação. E ele foi até um templo budista, fez muitos estudos também, aprendeu a fazer meditação, aprendeu também o significado dos sutras, que são as leis que Buda deixou, que também são utilizados no jainismo e no hinduísmo. São regras e ritos de moral aplicados para uma vida melhor no cotidiano. Com esses ensinamentos, com a chegada desses ensinamentos na vida de Usui, ele vai até a montanha sagrada, o Monte Kuriyama, e fica lá por 21 dias, sozinho. Ele levou algumas pedras, ele levou 21 pedras para contar os dias. Então, ele ia contando através das pedras. Esse foi o relógio, o calendário dele. Chegou o 21º
primeiro dia, nada de excepcional aconteceu. Ele ficou esse tempo todinho em profunda meditação e jejum. Como chegou o 21º dia e nada aconteceu, ele decidiu voltar. Quando ele estava descendo a montanha, ele percebeu que o seu corpo estava mais leve e aqui no chakra frontal a impressão era que tinha crescido muito, estava bem expandido. E aí ele começou a perceber que uma forte luminosidade vinha nessa região da sua fronte. E à medida que ele levava mais a percepção, essa luz aumentava e se aproximava cada vez mais do seu frontal, dando a ele a impressão que ele estava num mundo diferente, estava em outro mundo. Aí ele começou a ver alguns símbolos que, como ele tinha estudado sânscrito também, ele começou a entender o significado daqueles símbolos que vinham no seu mental em sânscrito. Foram ao todo 5 símbolos. O primeiro, o Chokurei, que leva à proteção, limpeza, faz limpeza no campo áurico e transmuta a energia. O segundo, o Seireki, limpa padrão de pensamento, de sentimento e padrões kármicos que nós trazemos. O terceiro, Hon Shaze Shonen, ressignifica coisas, eventos que você viveu no passado, harmoniza e cura o seu presente e programa o futuro. O quarto símbolo, Daikomyo, cura as dores da alma, aquelas dores que você carrega e nem se dá conta que estão aí fazendo você sofrer. E o quinto símbolo, o Haku, desintegra o ego. Descendo a montanha, ele prestando atenção e fascinado com esses símbolos, essas cores, essa luz forte, porque vinham muitas cores também na sua mente. Ele enxergava muitas cores também. Ele tropeçou e feriu consideravelmente o dedão do seu pé. Instinto, nós temos esse instinto, quando a gente bate, a gente vai com a mão aonde bateu, aonde machucou. Ele foi com as 2 mãos no pé machucado, no dedo do pé machucado, e percebeu que instantaneamente parou de sangrar e a dor que ele sentia diminuiu consideravelmente. Voltou lá para o seu lugar de vivência, naturalmente, e começou a curar as pessoas que se aproximavam. Dor de dente, dor de barriga, dor de cabeça. Ele se concentrava e impunha a mão na pessoa e curava as dores. Ficou muito empolgado com isso, decidiu ir até o bairro mais pobre de Kyoto e começou a curar os mendigos, as pessoas que moravam na rua, indistintamente. Essas pessoas foram se curando porque ele se preocupava muito com esta vida que essas pessoas levavam e, de uma forma, ele queria que elas se reintegrassem à sociedade. E assim aconteceu. Curou muitas que se reintegraram, foram trabalhar, se casaram, constituíram família. Ele ficou por um tempo lá e depois voltou para a universidade, foi lecionar, começou a disseminar o reiki, curando pessoas. E 7 anos depois, ele resolveu voltar lá em Kyoto de novo, nesse bairro pobre de Kyoto, para curar outras pessoas. Ao chegar lá, ele ficou muito surpreso ao ver que muitas daquelas pessoas que ele havia curado nos 7 anos passados estavam de volta lá. E começou a conversar com elas, perguntar os porquês, e aí ele entendeu que não adianta curar somente o físico, é preciso curar a mente, é preciso curar o emocional. E aí, conversando, convivendo com aquelas pessoas, ele chegou à seguinte conclusão, que ele precisava levar o equilíbrio da mente e do emocional para obter o equilíbrio do corpo. Então, é preciso curar a mente, é preciso curar as emoções
para curar também o corpo. E assim, ele começou a formar discípulos, ele foi colocando todos esses estudos no papel e foi espalhando esse conhecimento, espalhando esta técnica de cura. Preparou mais aqueles que ficavam mais próximos a ele, que se interessavam mais, que se dedicavam mais, e na virada do século foi fundada por Hayashi, um dos seus doutores, porque eles tinham formação acadêmica também. Foi formado a primeira clínica de Reiki na cidade de Tóquio. E ela existe até hoje. Se você tiver condição de ir até lá, receber um Reiki lá, você vai conhecer melhor essa história, este conhecimento fascinante. Reiki é energia de cura. Reiki acessa com o mental e com as mãos a energia de cura. Então, é semelhante à cura que Jesus, seus apóstolos e discípulos fizeram lá no século I da era cristã. Cura através da imposição de mãos. Isto é Reiki. Se você gostou, procure alguém que faça esta técnica de cura, vá se beneficiar. Agora veja, é cobrado sim, porque é outra coisa que o Usui percebeu. O que é dado de graça, as pessoas não valorizam. Então tem que colocar sim um valor para que você entenda que tudo na vida é a base de troca. Para eu adquirir esse conhecimento, eu paguei pelo curso, então houve uma troca. Para eu fazer a aplicação de Reiki, eu cobro do meu cliente. Faço também essa troca, porque outro ensinamento de Jesus é: só cure aquele que buscar a cura, só ajude aquele que buscar a ajuda, porque quando você busca cura, quando você busca ajuda, você está pronto para ser ajudado, você está pronto para ser curado. Se você gostou dessas informações, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e até o nosso próximo vídeo.